Olá, menina! Olá, mulher! Tudo bem com vocês? A gente vai partir agora para a nossa segunda parte da conversa iniciada em outro vídeo sobre o tema procrastinação. Anteriormente, nós conversamos um pouquinho sobre o que é a procrastinação, sobre os sistemas que a procrastinação acaba despertando em nosso cérebro, a conexão direta com algumas emoções negativas, a necessidade de nos autoconhecermos para também autorregularmos essas emoções dentro de nós. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre algumas sugestões, algumas práticas que talvez no dia a dia de vocês, se aplicadas com muita honestidade, com autogentileza, com autocompaixão, a gente vai começar, mesmo que seja devagarzinho, alcançando alguns resultados em nossas vidas. Vamos lá? Muito bem. O primeiro item, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é: não se julgue por procrastinar. Conforme foi dito anteriormente, todos nós procrastinamos em algum momento de nossa jornada, de nossa caminhada. Quando nos reconhecemos como imperfeitos que somos, lembremos-nos que em outro vídeo lá atrás a gente citou o livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita. Quando a gente entende que a procrastinação faz parte da vida de todos nós, a gente consegue entender a melhor forma de corrigi-la, a melhor forma de, entre aspas, manipulá-la em nossa caminhada e jornada, em nosso dia a dia. Então aceitem a procrastinação como um comportamento normal e natural de todos nós, de todas nós. 2. A procrastinação não é uma característica imutável de todos nós, mulheres e seres humanos. A partir do momento que decidimos que a procrastinação não fará mais parte de nossas vidas, nós podemos buscar através da terapia, através de um assessment, através de outras dicas que são mais simples, que são mais comuns, que são mais rotineiras em nossas vidas, a gente consegue deixar de lado a procrastinação e, a partir daí, seguirmos e cumprirmos com as entregas que são necessárias para que a gente alcance os nossos sonhos, para que a gente tenha sucesso, para que a gente inicie um projeto, até mesmo para que a gente tire da frente algumas pendências que muitas vezes vêm à nossa mente como algo que não concluímos, que não terminamos, que ainda está lá para se resolver ou realizar. Terceiro, tenha uma conversa honesta e sincera com você. A partir do momento que você tem a coragem de olhar para você, de identificar os seus pontos a serem desenvolvidos, as suas fragilidades, os seus gaps, a partir desta conexão e desta conversa sincera, certamente você vai começar a encontrar algumas respostas ou até mesmo quais são os gatilhos diários que te remetem ao ato de enrolar, de postergar, de deixar para depois, de ter que entregar amanhã. A gente sai do falso desculpismo e a gente começa a ir pro concreto, pro racional. Próximo item, use da aceitação. A aceitação, ela está diretamente relacionada ao fato de que em nossas vidas nós não teremos somente situações boas, positivas, favoráveis. A aceitação nos remete a um olhar de que muitas vezes para começar algo, para terminar algo, para realizar algo, nós precisamos aceitar que na vida nós temos situações desafiadoras, cenários que vão exigir um pouco mais de nós, circunstâncias que nos remeterão à autossuperação. E tá tudo bem. A partir do momento que a gente entende que, sabe aquela velha história? Não é o que aconteceu comigo, mas o que eu faço daquilo que aconteceu comigo.
Quais são os processos de aprendizado, de enriquecimento emocional, moral, intelectual e espiritual que eu carrego para mim? Quando a gente aceita tudo isso, a gente se fortalece e a gente se encoraja para iniciar algo, para terminar algo, para concluir uma tarefa. Próximo item: organização, disciplina e planejamento. A gente precisa ter a organização, a disciplina e o planejamento em nossas atividades. Quando a gente tem o nosso to-do list, quando a gente tem as atividades que a gente precisa realizar, quando a gente sabe lidar com as intercorrências que vão surgir no meio do caminho. Porque certamente elas vão. Muitas vezes a gente acorda e a gente tem um planejamento X a ser cumprido, mas diversas situações podem surgir no decorrer do nosso dia, fazendo com que a gente tenha que olhar e partir para o plano B, para o plano C. Tudo bem. Quando a gente consegue lidar com as nossas emoções que vão borbulhar e vir à tona nesse cenário, mantendo o viés e o olhar para o que é importante, para o que é urgente, para o que é necessário naquele momento, através de muita disciplina, através da nossa autoconsciência, através de mecanismos que podemos buscar para colocar a organização em prática. As coisas tendem a caminhar de uma forma distinta e recompensadora. Depois, nós temos uma situação que é interessante. Procure identificar durante o dia a situação ou o horário, aquilo que te remete a ser mais produtiva. Algumas mulheres funcionam melhor no período da manhã, assim que levantam. Outras funcionam melhor ao entardecer, ao anoitecer. A pergunta que eu trago para você é porque isso é muito peculiar e particular. Qual é o momento do seu dia que te permite ser mais produtiva? No meu caso, eu sou mais produtiva bem cedinho, logo pela manhã e muitas vezes no período da tarde, que é quando eu já consigo organizar as minhas atividades, as minhas aulas, conciliar o home office com as demais atividades que o universo feminino nos exige e nos traz. Pense nisso. O próximo item está voltado às tarefas de alto impacto. O que a gente entende como tarefa de alto impacto? Tarefa de alto impacto é tudo aquilo que a gente precisa fazer, entregar e realizar naquele momento, porque se eu não o fizer, certamente vai me trazer uma consequência negativa. Lembremos-nos que a procrastinação é um estado inconsciente em nossas mentes e que muitas vezes usamos de subterfúgios e de desculpas e de comportamentos indesejados para não realizar algo. Mas quando a gente entende e traz para nós as atividades, as tarefas de alto impacto e as consequências de não realizá-las, a gente sabe que a gente vai precisar refazer, que a gente vai precisar se reorganizar e talvez ter que abraçar algumas consequências de não tê-la feito. Então a pergunta que fica: quais são as tarefas e as atividades de alto impacto que você, nesse momento de sua vida, precisa arregaçar as mangas e colocar em prática? Depois, nós temos, comece o dia, assim como foi dito lá atrás, por tudo aquilo que é mais importante e necessário para o desenvolver das tarefas menores. Sabe aquela coisa verdadeiramente da gente tirar da frente? Lembra do sistema de recompensa que a gente conversou e que a gente falou no vídeo anterior? Pois o sistema de recompensa também nos traz uma descarga hormonal e de neurotransmissores benéficos ao nosso senso de realização, à nossa autoestima, ao trazer para nós as consequências valiosas de termos feito algo, de termos concluído algo. Mais um item: crie senso de prioridade e urgência. Se nós sabemos que é urgente e que é importante, por que vamos postergar?
Porque vamos ter que arcar com as consequências de não termos realizado. Vamos deixar as velhas e falsas desculpas de lado e vamos nos entregar à realização daquela tarefa com amor, com prazer, na certeza de que, ao concluí-la, a satisfação que vamos ter, ela é muito maior do que aquele prazer imediato de apenas não realizarmos naquele momento. Próximo item, afaste-se das distrações. Se você tem uma tarefa importante a ser realizada, por exemplo, deixe seu celular afastado, procure evitar as redes sociais. E aqui eu tenho uma curiosidade. Vocês sabiam que 75% da população brasileira passa mais de 8 horas diárias conectadas às tais das redes sociais? Aquele movimento de scrolling, da gente ficar visitando o Instagram, o TikTok, o Facebook, isso nos atrapalha. Isso nos impede de realizar algo. Isso nos traz a falsa sensação do prazer imediato e diversas outras consequências, como aquelas que a gente sabe que são destrutivas para nós e que a gente vai falar também em outro vídeo, que são as emoções voltadas à comparação, a uma felicidade tóxica, mas isso é assunto para um outro momento. Cuidado. Cuidado com tudo aquilo que te distrai, que te tira o foco. As redes sociais podem ser um pequeno exemplo, mas a pergunta que fica é: o que te distrai? O que faz com que você tendencie a procrastinação através de um desviar do seu olhar? Depois nós temos, por último, não menos importante, crie um sistema de recompensas. E aqui eu quero pedir licença para ler para vocês. Se eu terminar essa tarefa antes do meio-dia, eu posso, quem sabe, sair para almoçar fora. Se eu terminar esta tarefa antes do horário pré-estabelecido, eu tenho um ganho de tempo para me dedicar a outra tarefa, para realizar algo que também me traga prazer. Então, crie recompensas que te favoreçam o desenvolvimento do seu bem-estar, da sua felicidade, como a gente usa muitas vezes na psicologia, que consolidem o teu estado natural de sobrevivência e autoestima femininas. E para finalizar, eu trago uma técnica que eu tenho certeza que muitas de vocês conhecem, porque é uma técnica que vem do mundo corporativo, é uma técnica muito utilizada no gerenciamento de projetos, que é o aproveitar, o melhor aproveitar o processo. E essa técnica se chama técnica Pomodoro. O que é a tal da técnica Pomodoro? Escolha uma tarefa que você quer executar. Ajuste o timer do relógio para 25 minutos. Realize essa tarefa. Trabalhe focada profundamente até que o timer do relógio se esgote, que ele, na verdade, desperte. Após o término desses 25 minutos, descanse 5. Repita a atividade por mais 25 minutos, ou uma nova atividade. Descanse 5. Repita por mais 25 e depois descanse 5. Você fará este ciclo por 4 vezes. Após 4 pomodoros, descanse num período maior. Num período que equivale de 15 a 30 minutos para depois começar uma atividade nova ou para dar sequência a essa atividade. E aí eu vou pedir para vocês comentarem para mim como vocês se sentiram, quais foram os resultados alcançados, como vocês de verdade passaram a administrar a natureza interior de vocês, eliminando a procrastinação, administrando a ansiedade, aceitando a sobrecarga de trabalho, focando no que é necessário naquele momento. São pequenas alternativas, são sugestões que me ajudaram e que eu tenho certeza que podem ajudar você a concluir suas atividades,
a iniciar seus novos projetos, aceitando a procrastinação como um comportamento natural de todas nós, sem autocrítica, sem autojulgamento, mas com muita autoaceitação. Até o próximo vídeo.